Fala, fanáticos por futebol, tudo na boa? Rapaziada, o que aconteceu nessa rodada da Copa Sul-Americana chamou muita atenção. E não foi por um bom motivo. Porque quando a gente olha para os times brasileiros, o desempenho foi muito abaixo do esperado. E aí eu te pergunto logo de cara, o Brasil está deixando de ser dominante na Sul-Americana? Calma, porque antes de responder isso, olha só o que aconteceu na rodada. Dos 7 brasileiros em campo, só um venceu. Sim, só o São Paulo conseguiu ganhar. Enquanto isso, tivemos derrotas inesperadas, como a do Santos, que mesmo tendo mais posse de bola e controle do jogo, acabou sendo derrotado fora de casa após falhas defensivas e pouca eficiência no ataque, empates frustrantes. Como o do Vasco da Gama, que teve dificuldades na criação, criou poucas chances claras e acabou ficando no 0-0, em um jogo onde precisava vencer e atuações que preocupam muito. Como a do Botafogo, que até saiu na frente, mas caiu de rendimento durante a partida. Sofreu o empate e não conseguiu reagir. Ou seja, um cenário bem diferente do que a gente costuma ver. E aí começa a dúvida. Como pode elencos mais caros perderem para times teoricamente mais fracos? E é aqui que entra o ponto principal. Porque não é só resultado, tem motivo por trás disso. E muita gente não está percebendo. Segundo análises e até o que foi explicado no vídeo, o problema começa na prioridade dos clubes. Hoje, muitos times brasileiros não tratam a Sul-Americana como prioridade. E isso muda tudo. Porque enquanto os brasileiros entram com times mistos, os adversários entram como se fosse final. Para eles é o jogo da vida. Para muitos clubes sul-americanos, enfrentar brasileiro é oportunidade de mostrar força. É vitrine, é motivação máxima. E isso pesa dentro de campo. Agora soma isso com outro fator importante, o calendário brasileiro. Os clubes estão jogando praticamente sem parar. Para você ter ideia, um time brasileiro pode fazer entre 70 e 80 jogos na temporada. E dentro disso, Campeonato Brasileiro Série A são 38 rodadas. Copa do Brasil, podendo chegar a 10 jogos até o título competições continentais, como a Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, com um mínimo de 6 jogos na fase de grupos, podendo passar de 12 partidas até a final. Ou seja, praticamente um jogo a cada 3 dias. Viagens longas pela América do Sul, pouco tempo de descanso e treino. E aí o que acontece? Desgaste físico, alto, rodízio constante, menos foco na Sul-Americana. E aí o nível cai. E não para por aí. Tem também a questão financeira. Hoje a Copa Libertadores paga muito mais mesmo. Então, na prática, a Sul-Americana acaba virando plano B. E isso influencia diretamente a postura dos clubes. Agora pensa comigo. De um lado, um time brasileiro poupando o jogador do outro, um time dando a vida em campo. O resultado? Zebra. E foi exatamente isso que a gente viu nessa rodada. Só que isso começa a levantar um alerta, porque não é a primeira vez. E se isso continuar, o Brasil pode começar a perder espaço até na Sul-Americana. E isso seria algo impensável há alguns anos. Mas calma, porque tem um ponto muito importante que precisa ser dito. O Brasil ainda chega muito forte na competição. Quando você olha os elencos, a diferença ainda é grande. O São Paulo, por exemplo, tem um time acostumado com decisão, com jogadores experientes e um histórico pesado em competições continentais. O Santos, mesmo em reconstrução, ainda carrega tradição e qualidade individual que pode decidir jogos. O Botafogo tem um elenco forte, com investimento recente, jogadores decisivos e capacidade de crescer ao longo da competição. O Grêmio é outro que sempre entra como candidato, com estrutura, torcida forte e histórico em torneios sul-americanos. O Atlético Mineiro tem um dos elencos mais caros do continente, com jogadores de alto nível e capacidade de dominar jogos. E ainda tem o Red Bull Bragantino, que é um time organizado, intenso e muito competitivo. Ou seja, o problema não é falta de qualidade. O Brasil continua tendo os melhores elencos. Continua sendo favorito no papel. O que muda é a forma como encara o torneio. Se os clubes resolverem jogar sério, a tendência ainda é de domínio brasileiro. Então, no fim das contas, não é crise de qualidade, é questão de prioridade. E isso muda tudo. Mas calma, porque dá para ir ainda mais fundo nisso. Porque não é só sobre nome de clube, é sobre elenco, é sobre investimento, é sobre nível técnico. O São Paulo, por exemplo, é um time que sabe jogar competição continental. Tem jogadores experientes, acostumados com pressão e um histórico que pesa muito, não é qualquer camisa. É um clube que já decidiu Libertadores, já levantou taça e que, quando engrena, cresce muito em mata-mata.
O Atlético Mineiro também entra nesse grupo. Um dos elencos mais fortes do continente, com jogadores decisivos, capazes de resolver jogo individualmente, aquele tipo de time que, mesmo jogando mal, acha um gol. E isso, em competição sul-americana, faz muita diferença. O Grêmio é outro que não dá para ignorar. Tradição pesada, torcida que empurra histórico de competir forte fora de casa. É aquele time chato que cresce justamente quando ninguém espera. Já o Botafogo vem de um processo de investimento recente. Montou um elenco mais competitivo, com jogadores que podem decidir e que ainda estão tentando encontrar regularidade. Mas potencial tem, e muito. O Santos, mesmo vivendo um momento mais instável, ainda é um clube que revela talento e que historicamente cresce em competição internacional. É um time imprevisível, e isso pode jogar a favor. E o Red Bull Bragantino talvez seja um dos mais organizados taticamente. Intensidade alta, modelo de jogo bem definido, time competitivo, ou seja, mesmo não sendo mais badalado, é perigoso. Agora junta tudo isso, elencos mais caros, jogadores mais técnicos, estrutura, melhor experiência internacional, e você entende, o Brasil continua sendo favorito. O problema é como esses times entram em campo, porque quando entram com força máxima, normalmente dominam. Mas quando entram com time alternativo, o jogo muda. O nível cai, o adversário cresce e o equilíbrio aparece. E aí, a zebra acontece. Então talvez a pergunta não seja, o Brasil piorou? Mas sim, o Brasil está levando a Sul-Americana a sério? Porque se levar, a história tende a ser outra. E aí sim a diferença volta a aparecer. Então guarda isso. Não é falta de qualidade, não é falta de elenco, não é falta de tradição, é falta de prioridade. E isso faz toda a diferença. Agora eu quero saber de você. O Brasil está desvalorizando a Sul-Americana ou os outros times que evoluíram? Se os brasileiros jogarem com força máxima, alguém consegue bater de frente? Comenta aqui embaixo. E claro, se você é fanático por futebol de verdade, já deixa o like e se inscreve, porque aqui você encontra tudo isso e muito mais. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar um momento diferente para você refletir. A gente viu aqui resultados inesperados, times fortes tropeçando, coisas que no papel não faziam sentido. Mas a verdade é que nem tudo na vida segue a lógica que a gente espera. Às vezes, mesmo com mais força, mais recurso, mais talento, as coisas simplesmente não acontecem como a gente imaginava. E é aí que a gente precisa lembrar de algo muito importante. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E também em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, mesmo quando tudo parece dar errado, Deus continua no controle. Ele vê o que a gente não vê. Ele entende o que a gente não entende. E ele prepara coisas maiores lá na frente. Então, se hoje algo não saiu como você queria, confia, porque Deus não erra. E o que ele tem preparado para você é muito maior do que qualquer resultado momentâneo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.